Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Cleibson, bom lhe ver. Sinara Cavalcante, minha prima. Anderson, Rafaela, Vanessa, Suelen, Leila. Vivi, quanto tempo? Thaís Alencar. Nossa, muito bom. Mari, Karina. Legal. Rayane Brant, a primeira fetóloga que eu identifiquei aqui. Também foi aluna do Dr. Fábio Peralta, se não me engano. Gabriela Maranhão, muita gente boa. Anderson Lima, Tati. Eita, que legal. Pois é, rapaz, hoje nós temos uma live imperdível com um cara fantástico aqui, um dos grandes especialistas em medicina fetal aqui do Brasil, o Dr. Fábio Peralta. Eu estava dando uma pesquisada aqui no PubMed e percebi que ele tem somente, deixa eu dar uma olhada aqui, 46 artigos científicos publicados no PubMed para uma especialidade tão nova que é a medicina fetal. Isso é incrível, que ele realmente é um cara que é bom na teoria e na prática, né? E com certeza vai ser uma live aí imperdível. Deixa eu só ver se ele já está por aqui. Isso, já está aqui. Também doutor Zé Henrique, neonatologista aqui de Recife. Eu já chamei o Fábio. Vamos ver aí como é que tá. Olha aí. Boa noite. E aí, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo Uma bem? honra, viu? Pessoal, vocês estão escutando bem? Estão vendo bem? Eu não sei. Eu acho, Fábio, que talvez isso melhorou. Cara, muito bom ter você aqui no meu Instagram. Eu fiquei muito feliz quando recebi aí esse convite, essa oportunidade. Você não é exatamente porque você está aqui, não exatamente na minha frente, mas na frente da tela aí do meu celular, mas você é uma das referências aqui da medicina fetal do Brasil, você sabe disso. Basta pesquisar aí no PubMed, a gente vê que nem todo mundo tem tantas pesquisas e nem todo mundo pratica e ensina a medicina fetal. Em particular, eu queria até dizer que tem uma pessoa muito incomum entre a gente, que eu não sei se você sabe, que é o Orlando Neto. Orlando, ele foi meu residente e depois ele foi especializando o seu aí aí em São Paulo. Não sei se ele te deu muito trabalho, porque na época da residência ele deu, viu? Só ajudou, viu? Só ajudou, né? Pois Só é. ajudou. Não, Orlando é fantástico. É um cara que ele tem realmente o dom aí para a medicina fetal. É impressionante. Bom, pessoal, para vocês que não conhecem, né, o Dr. Fábio Peralta, ele, além de doutor, né, obviamente, ele é mestre doutor pela USP, e ele também tem o pós-doutorado no King's College de Londres, e ele é coordenador do programa de medicina fetal do Cetrus, Gestar, Promater e a Promatre, né, e HCOR. Então, o tema da live de hoje é sobre restrição do crescimento intrauterino e prematuridade. Fábio, bom, eu já lhe apresentei, né? Mas se você quiser fazer algumas considerações iniciais, eu queria inicialmente perguntar para você sobre... Tem muita gente que não é da área de saúde, tem muita gente que está querendo ainda se especializar, e a gente tem uma especialidade que ainda é nova, né? A medicina fetal é muito nova. E eu queria que inicialmente você descrevesse aí o que é a medicina fetal e também se pudesse falar um pouquinho da medicina materno-fetal. Ótimo. Bom, Glaucius, eu acredito, então, que essas reuniões que nós temos feito, né, pelo Instagram, são reuniões mais abrangentes do ponto de vista de uma heterogeneidade das pessoas que assistem, né? Então, eu acredito que essa, na verdade, seja a grande utilidade dessas reuniões no Instagram, porque isso acaba ficando disponível para pacientes, não é? O que é uma coisa muito importante, para obstetras,
E também para os amigos fetólogos que estão aí, porque, né, a gente tem amigos fetólogos no Brasil inteiro, então eles sempre participam, né? E então eu acredito que a discussão seja até mais voltada aí para um público mais, vamos dizer assim, talvez mais leigo, né? Que não Verdade. tem muito contato. Eu acho que essa é a ideia, né? E então a medicina, a gente no Brasil pegou esse rótulo de medicina fetal, né? Em outros países também, mas na verdade isso não existe, né? O que a gente faz é parte de um grupo que cuida da mãe e do feto. Então a medicina aí é a medicina materno-fetal, que é uma grande área aí da ginecologia obstetrícia, ou seja, é a parte da obstetrícia, mas a gente acaba focando um pouco mais no diagnóstico e tratamento do feto, mas acaba que não existe isso sem associar, né, feto e mãe. Então, quer dizer, quando a gente fala em medicina fetal, a gente está falando em medicina materno-fetal, né, no binômio, né? E sempre a preocupação é com os dois. Mas dentro desse binômio, né, tem os profissionais que vão mais para diagnóstico e tratamento do feto, acabam se especializando mais a isso, e os profissionais que cuidam mais das patologias da mãe e trabalham junto com o profissional que cuida mais da patologia do feto. E é aquele colega que faz as duas coisas juntas e faz isso muito bem feito, tá? Então, isso é só uma questão de terminologia. A medicina materno-fetal é uma coisa tão ampla, né, que a gente precisa sempre do auxílio de vários colegas, né, especialistas, né? Então, sempre tem o colega que é mais especialista em prematuridade, sempre tem o colega que é mais especialista em pré-eclâmpsia, em vitalidade, sempre tem o colega que é mais especialista em cirurgia, outro mais em diagnóstico, outro mais... Mas, assim, ou seja, é um assunto realmente amplo, né? Via de regra, né, no Brasil, o profissional que se dedica mais à medicina fetal, né, ele acaba ficando mais no lado do diagnóstico do feto, ultrassonografia, ver se o bebê tem problema, ajuda a procurar na gestante riscos de doenças na gestação, tanto da mãe quanto do bebê, identificar riscos de parto prematuro, né, doenças no bebê que podem ser tratadas e eventualmente até ir lá e tratar o problema do bebê, tá certo? Mas eu acho que o assunto hoje, né, ele envolve dois dos maiores problemas do mundo inteiro, né, que são, a questão da prematuridade espontânea, né, aquela que acontece sem um motivo óbvio, né, ou seja, uma necessidade de resolver essa gestação, porque a mãe está com problema, porque o bebê está com problema, né, mas uma prematuridade espontânea, né, que ainda é um grande problema de saúde pública no mundo inteiro, né, e a outra discussão também é uma discussão muito comum, né, muito frequente na nossa área, que é quando o bebê não cresce bem. Isso. E muitas vezes isso acaba levando a uma prematuridade que a gente diz uma prematuridade forçada, né? Então, quando o especialista identifica que o bebê não está crescendo e não aguenta mais ficar naquele ambiente, precisa sair, né? E aí a gente precisa saber conversar direitinho com o bebê, né? E com a mãe, para saber o momento certo de mudar o bebê de ambiente, né? De tirar o bebê da sua melhor UTI, da sua melhor, do seu melhor acolhimento, que é o útero materno, para uma nova casa, né? De uma maneira antecipada. Ou seja, na verdade a gente está discutindo a questão de partos prematuros, né? De uma maneira geral, né? Isso. Que é um É, grande...
Então, o doutor Fábio aí já explanou um pouco sobre os conceitos, né, da prematuridade e da restrição do crescimento fetal, né? A questão da prematuridade, a gente sempre se preocupa, que é o nascimento antes da 37ª semana de gestação. Aí, às vezes, a gente começa a utilizar uns termos, digamos assim, um pouquinho mais avançados, né? Que é comum para a gente, mas ainda hoje as pacientes contam a idade gestacional em meses, né? Então, o ideal é que a gente tenha um datismo mais adequado, até para a gente classificar melhor essa gestação. E para os especialistas, a gente sabe que recentemente, agora em agosto, saiu um novo protocolo da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, a ISUOG, que balizou, confirmou aí o que Fábio também falou aí sobre o conceito de restrição do crescimento intrauterino. E aí, Fábio, eu queria que, já que a gente passou pelo conceito, né, por alto aí, tanto da restrição do crescimento, acho que, de repente, faltou a gente até classificar melhor na questão da restrição do crescimento, né? Porque, de uma maneira mais simples, como você falou, e a preocupação é o público leigo, né? É um bebê que ele não cresce como ele deveria crescer, né? E aí a gente tem que diferenciar o pequeno para a idade gestacional, que geralmente é aquele bebê que nas curvas de normalidade ele está abaixo do esperado, normalmente abaixo do percentil 10, a gente vai falar um pouquinho sobre percentil, e aquele bebê que realmente ele tem uma tendência menor a crescer mais do que o pequeno para a idade gestacional, que aí você vai ter outras alterações, sobretudo alterações no exame de dopplerfluxometria, que aí já é uma linguagem também mais para a linguagem médica, né? O especialista também em medicina fetal. Mas, assim, depois de passar por essa questão do conceito do CIUR, é super importante também que a gente balize os percentis de crescimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando, quem faz ultrassom coloca peso, tal, idade gestacional, tal, correlacional com ultrassom de tal, primeiro trimestre, segundo, e o negócio fica muito vazio. Quando, na verdade, a gente tem que ter o melhor datismo, né? Preferencialmente ultrassonográfico, se tiver o primeiro ultrassom do primeiro trimestre, e aquele valor ali do peso, é importante ter o percentil, né? Ainda hoje não se coloca o percentil, e o percentil nada mais é do que a curva de normalidade, onde a gente considera o parâmetro de 10 a 90, o percentil 10 a 90, como um crescimento adequado. Só que o problema, e a própria SWOG já comentou esse diagnóstico, se um bebê que estava no percentil, por exemplo, 75, cair para o percentil 25, é uma suspeita de restrição do crescimento, porque diminuiu 50 percentis. Isso saiu, eu não me lembro disso ter no conceito anterior. Mas, assim, ainda de uma maneira mais simples e didática, como você vem falando aí muito bem, eu queria que você me dissesse como que a ultrassonografia pode ajudar nesses casos de restrição do crescimento intrauterino e da própria prematuridade. O que é que a medicina fetal ou a medicina materno-fetal pode oferecer de diferente aí para esses casos? Bom, você já explicou bastante coisa, né? Então, eu sempre, nessas discussões, eu chamo principalmente a atenção das gestantes, né? Porque a gestante tem que ter uma voz ativa, né? Mais forte também, né? E não ser só um ser assim absolutamente passivo em tudo aquilo que o doutor fala para ela na gestação. Ela tem que procurar se informar, né, Glaucio? Ela tem que assistir essas coisas que a gente está fazendo, essas coisas são para elas, né? E essa é a grande preocupação, né? Então eu vivo falando nessas lives que eu tenho feito com vários amigos, chamando a atenção da gestante, falando assim, olha, cobra do doutor, né? Porque se você não cobrar, tem que mostrar para o doutor que você está sabendo o que está acontecendo, né? Então, eu sempre falo, eu sempre
tento puxar a orelha da gestante e falar, olha, presta atenção. Então, vamos começar a prestar atenção, tá? Existem exames básicos na gestação que permitem te colocar em contato com o doutor, tá? E para ele começar a detectar ou suspeitar desses problemas precocemente. Então, a primeira coisa é, engravidou, corre para a obstetrícia, para o obstetra, e já começa a pedir o teu exame de ultrassom no comecinho para confirmar se a idade gestacional está correta, entendeu? Porque é muito importante, não é, o ultrassom que a gente faz no comecinho da gestação, de preferência antes nos primeiros 3 meses, né? Esse exame é muito importante porque a gente confirma com o ultrassom se o teu bebê... Alô? Oi. Para cortar um pouco. Travou um pouco. Mas eu estou te escutando. Está um pouquinho travado a imagem. Eu vou continuando, até ativei aí, mas está voltando. O que o doutor Fábio aí está dizendo sobre a importância da ultrassonografia inicial para determinar o melhor datismo, né? Porque a paciente pode ter uma data da última menstruação que não bate com o crescimento do feto, com o tamanho que é por volta... doutor Fábio saiu, acho que ele teve um problema na conexão, eu vou chamá-lo novamente, mas deixa eu ver como é que está aqui. Bom, vocês estão escutando bem e vendo bem, pessoal? Queria ter um retorno de vocês, por favor. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver. Será que ele é? Só um minutinho, pessoal. Ele está aqui, vou chamar de novo. Pronto. Os problemas do mundo Oi. virtual, né? Voltou. Estão me ouvindo, então? Agora Desculpa. melhorou bastante. Você teve uma restrição no áudio e no vídeo. No áudio, Então, mas agora já está bem adequado. Está no percentil 50 agora, viu? Beleza. Então, veja, é muito importante, né, essa confirmação, tá? Porque quando a gente olha para o bebê no comecinho da gravidez, a gente acerta mais qual é a idade gestacional que a gestante vai estar. E isso é muito importante para o que vai acontecer lá na frente, né? Porque errando pouco ao dizer qual é a idade gestacional, a gente tem mais segurança lá para frente, né? Se a gente pode tirar um bebê na hora que a gente acha que precisa, ou se precisa segurar mais um pouco. Então, isso é absolutamente fundamental. E uma vez que a gente fala qual é a idade gestacional que o bebê tem no comecinho, isso vai ser usado como um parâmetro para a gente acompanhar essa gestação até o final, tá certo? Ou seja, se hoje eu falei para você que o teu bebê tem 8 semanas, daqui 8 semanas ele vai ter 16 semanas, né? Se hoje eu falei que ele tem 10, daqui 8 semanas ele vai ter 18 semanas. Ele tem o que eu calculei lá atrás mais o tempo que se passou. Por quê? Porque a datação mais precisa é aquela feita lá no comecinho. Então, quando você volta para o médico, eu consigo, para fazer novos exames, a gente consegue ter uma certeza que é qual a idade gestacional que você está. E sabendo com certeza dessa idade gestacional, a gente sabe se o peso do bebê, se as medidas do bebê estão adequadas para esta idade gestacional. E aí a gente consegue dizer se o seu bebê está crescendo bem, se ele é um bebê grandão demais, ou se ele é um bebê pequenininho demais, tá? E quando a gente desconfia que o bebê é pequeno, e aí o Dr. Glaucius foi bem claro, ele falou, a gente usa uma ferramenta
que chama percentil, né? É um limite, é como se fosse um limite de velocidade, um limite mínimo de velocidade, né? Então, quando você sai na estrada, você tem lá o limite máximo de velocidade, mas tem limite mínimo também, né? Você não pode, você tem que andar no meio ali, né? Se o bebê anda no limite mínimo de velocidade, ele vai, é porque provavelmente ele está com problema, tá certo? E provavelmente ele está com problema. Então, esse percentil que o Glaucio falou, né? Percentil 10, percentil 90, é como se fosse, é literalmente isso, como se você estivesse numa estrada e você tem um limite mínimo de velocidade e um limite máximo que você pode ir, e você tem que andar dentro daquilo ali, senão você vai ter problema, tá? Então, o feto, ele tem que meio que andar acima da velocidade 10, tá? E abaixo da velocidade 90. É isso que ele tem que fazer na gravidez. Quando ele começa a andar abaixo da velocidade 10, desse percentil 10, nós ficamos preocupados que o motor pode estar com problema, que a oferta de gasolina, o motor não está funcionando direito, e na verdade tudo isso é uma analogia para a placenta não estar funcionando bem, algum problema pode estar acontecendo com esse bebê. Pode ser que ele esteja andando abaixo do percentil 10 ou da velocidade 10 só porque ele quer, porque é o jeitão dele, né? E a maioria das vezes é assim, né? Mas a gente tem que ficar desconfiado, tá? E esse é o gatilho, né? Nossa, começou a andar abaixo da velocidade 10, é o percentil 10, né? Eu estou simplificando ao máximo isso, né? Tem muita matemática por trás, né, dessa história, então estamos falando de uma maneira realmente muito simplificada, mas o bebê baixou desse percentil 10, né, o sinal de alerta, a gente fica esperto, tá? E aí a gente tem critérios, né, o Glaucio falou aí, né, critérios que são definidos por experts e pela experiência, nossa experiência no mundo inteiro, para saber se esse bebê que começou a crescer abaixo do percentil 10, ele está fazendo isso porque ele tem problema, porque existe algum problema. Então, existem critérios, nós temos regras para olhar para um bebê que está abaixo do percentil 10 e falar assim, não, esse bebê é só pequenininho, tá? Porque ele é o baixotinho da turma, vai continuar sendo e ele está feliz assim, beleza, e vai nascer com 40 semanas e acabou. E diferenciar esse cara do cara que parou de andar porque o motor fundiu, tá? E aí eu vou ter que botar a mão no negócio, eu vou ter que consertar a coisa, vou ter que ser o mecânico da história, né? Vou ter que ver até quando ele pode ir, se eu posso fazer alguma coisa para isso ir para frente. Então a gente tem essas ferramentas. Então não cabe aqui a gente ficar falando de critérios, né? Assim, muito os que a gente usa no dia a dia para esse diagnóstico, mas nós temos esses critérios. Esses critérios são critérios respeitados no mundo todo. E a gente sabe, né, que essas restrições de crescimento, né, elas têm vários padrões, né? Então, às vezes o bebê para de crescer muito cedo e a gente sabe o que fazer com esse bebê. A conduta para esse bebê é ajustada para um bebê. As causas desse problema são específicas, né? Então, o bebê que para de crescer muito cedo, né? Existem causas causas definidas para isso. Existe até associação com doenças maternas, né? Como a doença hipertensiva da gestação, é mais frequente nesses vir associadas a esses bebês que param de crescer muito cedo. E a gente tem um protocolo de conduta para ajudar esse bebê que parou de crescer mais cedo porque ele está com problema. E existem os bebês que param de crescer mais lá para o final da gestação. Então, as causas não são exatamente as mesmas, né? E as associações com doenças maternas, com complicações maternas também não são as mesmas, e a gente também tem que saber disso, né? Para dar atenção para o segmento da mãe também, mas o protocolo de conduta, ele muda um pouco, porque os bebês, eles são diferentes com 24, 26, 28 semanas e 35, 36, eles têm um comportamento diferente. Mas o fetólogo é uma figura absolutamente fundamental na parceria com o obstetra, na condução
desses casos em que o bebê pisa no freio e baixa a velocidade abaixo do 10, tá? O fetólogo tem que entrar no meio dessa discussão, porque ele vai ajudar o colega obstetra, né, que é o profissional que fica mais do lado da mãe e a gente mais do lado do feto. Aí precisa dar mão, tá? E falar, vamos tocar junto, tá? E é isso que a gente faz. A gente aqui no nosso hospital, aqui nos serviços aqui de São Paulo, nós somos obstetras também, mas o obstetra dá a mão para a gente dá a mão para o obstetra e fala, vamos junto, tá? Vamos discutir até onde a gente pode chegar, como tem que conduzir esse caso, tá certo? Então, funciona desse jeito. E essa questão da restrição de crescimento fetal, né, que é o pisar no freio e descer da velocidade 10, é uma causa muito frequente de partos prematuros. Isso. Que são os partos prematuros que a gente chama de iatrogênicos, né? De iatrogênicos. Iatros é médico, né? Então, iatrogênico é causado pelo médico, mas não porque ele quer, é porque precisa, tá? Porque o bebê não aguenta, né? Então, é o parto prematuro que acaba sendo necessário, porque o obstetra, junto com o especialista no feto, entendem que aquela UTI uterina, que é a melhor que tem para o bebê, chega uma hora que ela não consegue dar conta de segurar o bebezinho lá dentro, e aí a gente tem que passar o bebê para a mão do pediatra, né? Então, assim, alguns comentários aí com relação a isso. Ok. Então, assim, Fábio, pode ficar tranquilo que tem muita gente aqui assistindo a live, inclusive que é da nossa área, especialista em medicina fetal. Eu vi a Rayane também, que se eu não me engano, também foi pós-graduanda aí de vocês, do Cetros, né? Então, tem muita gente interessado aí no assunto e não se preocupe. Se a gente usar algum termo a mais do habitual, vai ter gente que não vai digamos assim, compreender tanto, mas acho que a gente está fazendo uma live bem democrática, né? Pegando todo o contexto, né? Então, é importante diferenciar o C e o R precoce, né? Abaixo de 32 semanas, como o doutor Fábio falou, e depois de 32 semanas, que é o tardio. E existem, só para vocês terem noção, a restrição de crescimento fetal, ela é muito frequente, ela ocorre em cerca de 10% dos casos, né? Eu estava vendo aqui, deixa eu só dar eu gosto sempre de ver, acho que foi do protocolo da Sociedade de Medicina Materno-Fetal, que é do Colégio Americano. Então, ocorre em 10% das gestações e é a segunda causa de nascimento prematuro, por isso que a gente está falando desse tema. E eu acho interessante, Fábio, o seguinte, quando eu estava no serviço público, isoladamente, eu via muitos casos de prematuridade e eu tenho algumas nuances da minha formação médica, né? Logo quando eu conhecia a ultrassonografia, eu tinha raiva, porque o pessoal ficava muito no ultrassom e as pacientes muitas vezes ficavam meio que desassistidas inicialmente no serviço. E eu gostava sempre de resolver, sabe? E assim, você está dizendo que é desse time aí, de fazer o exame, etc. Mas, assim, você é um cara completamente operacional, mão na massa, inclusive que desenvolve cirurgias aí com sua inquietude aí em benefício da mãe e do bebê. Então, eu realmente vejo isso em você. Eu digo porque existe na medicina fetal alguns tipos de colegas que preferem realmente ficar só na ultrassonografia. E está tudo bem. E tem outros colegas que preferem caminhar junto ao lado do obstetra e ajudar na conduta. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Às vezes, até numa conduta de um obstetra para outro, eu digo isso porque recentemente teve uma obstetra antiga que eu presto também, faço tanto a medicina fetal como ainda faço a obstetrícia, né? Então, minha paciente eu acompanho como um todo. Acredito que aí em São Paulo tem inúmeros profissionais que atuam dessa maneira, né? Aqui em Recife, Eugênio Pita foi um dos profissionais e temos alguns outros aqui. Mas, voltando ao assunto, uma vez, recentemente, uma colega obstetra ligou para mim e achou estranho o caso de uma paciente que já teve 2 óbitos perinatais
por restrição do crescimento intrauterino e achou, Glaucio, tinha um sangramento aqui muito discreto, mas a coloração está diferente. Aí eu perguntei, você acha que pode ser um DPP? Pode. Então, a gente foi, interrompeu de imediato e era um DPP. Ela já estava com 34 semanas de gestação. Então, essa interconsulta, essa troca, essa divisão de responsabilidade é fundamental. Eu canso de alguns casos daqui de Recife, eu mando uma mensagem para o meu amigo, doutor Flávio Braga, de lá do Espírito Santo, para decidir sobre um caso, sabe? Muitas vezes Orlando, que é uma pessoa que eu confio muito, eu às vezes até brinco não, é verdade. Orlando, por incrível que pareça, ele foi meu residente lá no IMIP, eu fui preceptor dele. E hoje Orlando sabe muito mais do que eu em medicina fetal. É um cara que eu muitas vezes tiro dúvidas e a gente tem casos assim espetaculares porque a gente troca as informações. E na época da residência, não sei em São Paulo, mas na residência médica do IMIP, a gente também fazia o pré-natal, né? Então, a assistência era integrada, né, da medicina fetal. Então, assim, em relação a essa questão do especialista em medicina fetal, do ultrassonografista, é muito importante essa troca de informações. Às vezes eu pego alguns laudos aqui em Recife, eu não sei como aí, mas existem alguns laudos que você, digamos assim, eu já peguei laudo sem idade gestacional, você acredita? Já peguei laudo sem idade gestacional. Eu imagino. Pronto. Então, assim, tem coisas que a gente até como médico, como você, como professor, né, tem coisa que não dá, entendeu? Por exemplo, se não é você que está fazendo o acompanhamento, é muito importante você citar o crescimento fetal está adequado, ou então você colocar um percentil, né, de peso. Então, a gente está em 2020 e muitas vezes eu acho que é importante a gente passar essa informação, né? Mas falando aí do rastreamento para a restrição do crescimento intrauterino, o doutor Fábio falou sobre o primeiro trimestre, que em geral, se a gente vai classificar, eu classifico até a 14ª semana. Na verdade, 13 semanas e 6 dias, né? Quando termina aí o período da translucência nucal. Então, vou fazer duas perguntas. Quer dizer, primeiro, a importância do Doppler das artérias uterinas na predição de risco do parto, da restrição de crescimento intrauterino e da pré-eclâmpsia. Aqui em Recife, a gente tem uma incidência elevadíssima de pré-eclâmpsia. Até pelas condições de saúde, né, o acesso aqui. Então, a gente acredita que realmente a incidência ela é maior. Então, muitas vezes, a simples realização desse exame pode fazer com que esse rastreio seja positivo e a administração de um anticoagulante pode fazer a diferença aí na vida desse bebê e também dessa mãe para a redução de pré-eclâmpsia. Mas teve uma coisa que eu estava falando no começo, que foi o seguinte: quando eu deixei a assistência lá na universidade, nos hospitais públicos onde eu trabalhava, e passei a assistir a minha paciente de maneira integral, fazendo as ultrassons, muitas vezes até suplementando, né, alguns nutrientes, eu vi que os resultados eles eram diferentes, sabe? Então, a minha taxa de prematuridade é muito menor, a minha taxa de restrição de crescimento é muito menor. E não é porque, tipo assim, é porque, digamos assim, você é acima da média, você é demais. Não, eu não tenho vaidade para isso. É porque muitas vezes falta o básico, entendeu? Falta o básico, falta acesso ao exame, falta, no caso aqui em Recife, na rede pública, falta um conhecimento básico. Uma vez você fez uma postagem que eu até coloquei sobre a importância da ultrassonografia morfológica do terceiro trimestre, né? Então, eu sei que não é assunto aqui da aula, mas assim, já existe até uma pirâmide de ultrassonografias que o Dr. Pedro Pires está preconizando aí, que a gente voltar para o começo da gestação, datar bem essa gestação. E aí você vai permitir também a realização do ultrassom do morfológico do primeiro trimestre com o Doppler das artérias uterinas. Então, eu acho que esse parâmetro aí do Doppler das artérias uterinas, ele é fundamental. E aí, eu acho que a tua conexão já tá abaixo do percentil 10, viu, Fábio?
Eu acho que tá. Deixa eu só desativar aqui ativar os comentários para saber aí se. Eu acho que tá meio travado aí o Fábio, né, pessoal? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente voltou. Voltou, Fábio? Grande. Voltou? Tá escutando bem? Ficou ruim o áudio. Tá ouvindo? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo o Fábio? É, você está ouvindo, mas a gente não está te escutando. Será que tem algum fone desativado ou volume? Mas, enfim, vamos ver se ele estabelece. Aí, ó, Maiara está pedindo, doutor Fábio, volta aqui. Eu acho que você está tendo uma restrição do áudio. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um do. Se alguma. Aí, voltou, caiu. Geralmente, quando tem uma alteração no vídeo ou no áudio, é porque vai cair, né? Mas, assim, vamos esperar que daqui a pouco eu chamo de novo o doutor Fábio Peralta. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Vou chamar de novo. Porque, realmente, pessoal, o homem é uma. Eu não posso dizer que é uma enciclopédia, né? Olha aí, voltou. E aí, Fábio? Eu não tô mexendo em nada, eu só tô olhando. Agora, meu amigo, agora você voltou ao percentil 50, viu? Mas quase agora o seu áudio estava abaixo do percentil 10. Ok. Acho que você está escutando bem ou travou de novo? Vindo. Não, eu ouvi tudo que você falou, né? Eu acho que. Mas eu fui até. Deu uma cortada depois que você falou da pirâmide, que comentou do Dr. Pedro. Tal, Isso, aí deu uma cortada, eu não é. perdi. Eu fiz aquela analogia porque muitas vezes a gente fica naquele, assim, é até a história, né? A gente sempre tem a formação na saúde pública e aí a gente trabalha com escassez de, Sim. de, de recursos mesmo, né? Aqui no Nordeste, então, nem se fala, mas eu achei massa quando você, uma vez, numa postagem, defendeu a ultrassom morfológica do terceiro trimestre. E eu acredito que até como alguns dos alunos, que a pessoa muitas vezes chega para, não existe ultrassom sem uma análise morfológica, nem que seja uma análise simplificada, né? Então a gente sabe que, principalmente quem faz fetal, não consegue fazer ultrassom sem dar uma olhada nos rins, nas aquisições das 4 câmaras cardíacas, mas essa analogia do terceiro trimestre também eu trago para o primeiro, porque, ao meu ver, sempre quando eu comecei o pré-natal na rede privada, eu raciocinei o seguinte: se eu vejo a mãe, eu tenho que ver o feto ou o embrião, né? Não faz sentido. Muitas vezes, para uma consulta de pré-natal, por exemplo, o paciente chega numa consulta de pré-natal de, sei lá, 6, 7, 8 semanas de gestação. O mais importante é definir a vitalidade, se o bebê está bem ou não. Então, em 2020, muitas vezes, a gente acaba tendo um pré-natal que você fica literalmente na dependência da ultrassom. Então, eu tenho um pensamento meu, pessoal, de que daqui a alguns anos, não sei se daqui a 5 anos, não sei se daqui a 10 anos, 20 anos ou nunca, mas ao meu ver, o pré-natal vai ser com ultrassom, entendeu? É uma tendência, inclusive, assim, eu aconselho os jovens obstetras a trilharem por esse caminho, porque é como se fosse o nosso estetoscópio, né? A ultrassonografia. Mesmo que você não faça um ultrassom com Doppler, ou até um ultrassom morfológico, e aí você vai ter um especialista, mas poxa, datar uma gestação é algo que a gente consegue formar bem muitas vezes até os residentes, né? Mas, assim, a gente já passou do primeiro trimestre, né? Já falou da importância do datismo, né? Ultrassonográfico. A gente já falou né? do Doppler das artérias uterinas. E agora a gente vai para o segundo trimestre, né? Que é quando a gente também tem algumas causas, tanto de restrição do crescimento, como da prematuridade. Então, quais os artifícios que a gente teria aí nesse período? Eu queria que você falasse mais especificamente sobre a importância, novamente, tanto do ultrassom do colo do útero, como também o Doppler das artérias uterinas aí do segundo trimestre. Então, Glaucio, assim, tentando somar um pouco, né,
ao que você falou, com certeza, né? Hoje, aliás, muitos obstetras, né, têm dentro do seu consultório um aparelho de ultrassom para pelo menos fazer uma biometriazinha, ver líquido, tal, olhar, né? Acaba sendo uma ferramenta interessante e isso está sendo cada vez mais frequente aqui em São Paulo também. Mas o colega obstetra, de novo, que ele acaba sempre se apoiando, né, na mão do colega que foi se dedicar um pouco mais a identificar os problemas fetais. Então, realmente, né, a gente discute muito isso. Eu sempre falo para os meus alunos, né, quando a gente vai olhar um bebê, ou você olha ele inteiro ou você não olha, né? Então, eu acho que isso é uma formação que o pessoal que passa comigo tem, né? Obviamente, no primeiro trimestre, né, além da gente datar bem a gestação, a gente identifica bebês que podem ter problemas genéticos, e isso pode ser uma causa de restrição. De crescimento. E a gente tem que descartar isso, né, antes de pensar que o bebê não está crescendo porque a placenta não está funcionando bem. O trimestre é fundamental. Verdade, aquela triagem inicial, né, ou seja, nos permite ver se o bebê tem risco alto para doenças genéticas, ver se a mãe tem alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia e restrição de crescimento num bebê que não tem problema genético, né? Então, nos direciona muito, tá? O nosso acompanhamento dessa gestação. Né? Então, você disse aí que do Doppler das artérias uterinas, né? Então, uma avaliação da circulação da mãe no primeiro trimestre que dá uma noção para a gente do risco que essa mulher tem de desenvolver pressão alta, que muitas vezes está associado à restrição de crescimento, né? Hoje a gente usa fórmulas para rotular uma gestante como alto risco ou baixo risco para pré-eclâmpsia, né, no primeiro trimestre, e isso permite que a gente dê remédio para a gestante para tentar evitar isso, né? Mas a gente usa isso, tá? A gente segue a tendência mundial. A gente está longe de definir na nossa população do Brasil, tá, se essa é exatamente a melhor conduta que a gente pode fazer, tá? Porque esses algoritmos estão passando por testes aqui ainda, tá? Então a gente realmente usa isso, a gente usa a sugestão da FIGO para todo mundo, mas a gente não sabe bem como é a performance disso, tá? Então, realmente, a gente está estudando isso, a gente está participando desses trabalhos, tá? E, assim, pode ser que mude alguma coisa daqui para frente, tá? Mas, por enquanto, a gente está usando estimativa de risco de pré-eclâmpsia e aquelas que têm alto risco, a gente dá aspirina e a gente sabe que a aspirina, que o remédio vai reduzir a chance de pré-eclâmpsia e, com isso, reduzir também chance de parto de bebês pequenos, né? É lógico. Então, isso é importante, tá? Mas aí, passando para o segundo trimestre, né? Quer dizer, a hora que a gente vai avaliar o bebê no morfológico do segundo trimestre, a gente também procura saber se esse bebê está bem formadinho, se ele não tem risco de ter uma doença genética ali também. Porque se tiver, né? A investigação de uma doença genética é importante, porque isso pode ser causa de uma restrição de crescimento, né? Então, a gente vai rechecar o bebê em detalhes agora, né, no morfológico do segundo trimestre, que é esse de 18 a 24 semanas, né, e ver se, além do bebê estar crescendo bem, identificar sinais que nos levem à suspeita de uma doença genética, né? E quando a gente suspeita disso, tem que descartar isso para chegar à conclusão de que esse bebê não está crescendo bem, eventualmente, por um problema placentário, e aí a gente vai tomar conduta em cima da insuficiência placentária. Mas no segundo trimestre, é indispensável também, né, e hoje é clássico, né,
tá saindo muita informação na literatura, não para de sair informação na literatura, os trabalhos são bons, sobre a prevenção da prematuridade espontânea, né? E sem associação com pré-eclâmpsia, sem associação com malformações ou com necessidade de terapêutica fetal, que é a prematuridade espontânea, que é uma doença multifatorial, sistêmica, né? E no meio dessa doença sistêmica, um dos fatores que pesam bastante é o comprimento do colo do útero, né? Quer dizer, tem duas coisas que influenciam muito no risco de prematuridade numa gestação. Se a mulher teve prematuridade numa gestação anterior, mas boa parte das mulheres não vai ser primigesta, né? vai estar na primeira gestação. E uma outra coisa é a medida do colo do útero. Tem outros fatores que a gente sempre leva em consideração também, que todos os trabalhos mencionam, né? E que entraram como critérios de inclusão, né, nesses trabalhos, como cirurgia do colo, uma série de coisinhas aí, tá? Malformações uterinas, tem uma série de fatores que influenciam no risco da prematuridade, mas os mais estudados, os grandes trabalhos, os grandes números vêm em cima de história prévia e de medida do colo do útero. Então, isso é uma outra coisa que a gestante tem que bater doutor, não vai pedir para medir o colo, não, com 20 semanas? Não pode, tem que pedir, entendeu? Né? O de 11 a 14 semanas tem que fazer a TN e tem que fazer rastreamento da pré-eclâmpsia. O de 20 não pode esquecer. Eu brinco com os meus alunos, tá? E eu falo para eles, no primeiro trimestre, se você tiver 1 minuto para avaliar uma coisa na gestante, calcula risco para pré-eclâmpsia. E no segundo, se você tiver 1 minuto para ver essa gestante, esquece o feto e olha o colo. Porque são as principais causas de problema. Eu estou brincando, é lógico, né, que nós não vamos de jeito nenhum deixar de olhar o feto dos pés à cabeça em detalhes, mas porque essas são as causas de perdas perinatais no mundo inteiro. Então, elas têm que ser priorizadas. Então, a gestante tem que cobrar, porque às vezes a gente recebe a gestante, tá, com 20 semanas, e você está ali atendendo o que o obstetra pediu, você fala assim, morfológico fetal. E aí você fica, putz, e agora? Né? E o colo? Ofereço, não ofereço, o médico não pediu, eu não quero ofender a paciente, não quero passar dos limites, não sei o que. Não, sabe quem que tem que criar vergonha e exigir do obstetra? É a gestante. Isso. Você, gestante, tem que chegar para o obstetra e falar assim, doutor, cadê a medida do colo? O senhor não está sabendo que isso aqui é importante para prevenir prematuridade? Então, sabe, é o que eu sempre digo, a gestante precisa ser mais proativa também, precisa parar com essa história de ficar na inércia, porque isso ajuda o fetólogo, ajuda o obstetra. E segundo trimestre, então, tem que ter medida do colo, porque se o colo está curto, tem 2 ou 3 coisas que a gente pode fazer, via de regra 2, para diminuir bastante o risco de prematuridade para esse bebê. Resolve, são coisas que resolvem. Então, quer dizer, a aula de prematuridade, né, que eu dou para os meus alunos dura 1 dia e meio. Então, é difícil discutir isso em 5 minutos, mas tamanho número de informações que existem aí e que a gente tem que associar à nossa prática, tá certo? Mas do morfológico do segundo trimestre, né, quer dizer, isso todo mundo já sabe, que no morfológico do segundo trimestre você tem que checar o bebê dos pés à cabeça com detalhes, cérebro, coração, tudo, tá? Mas isso não é mais importante do que olhar para o colo, identificar a paciente de alto risco para parto prematuro e ajudar essa gestante com medidas que são eficazes e efetivas numa população. Tá? Então, é absolutamente fundamental. Hoje, tá começando a sair dados na literatura. Eu já desconfiava disso, mas tem uma série de trabalhos que estão puxando o rastreamento de parto prematuro para o primeiro trimestre. Então, eu não começo com 20. Eu, pessoalmente, não começo. Tá? E apesar da pouca evidência científica, é uma evidência... os trabalhos são bem feitos, eles fazem sentido, tá? Eles te levam a condutas que são um pouco agressivas, pelo menos do ponto de vista médico, né?
é que muito em países desenvolvidos que fazem essas pesquisas tem a questão do custo-benefício, né? Então, a gente não pode sair falando em termos de alto nível de evidência científica de rastreamento e conduta para primeiro trimestre, mas para uma população, eventualmente, uma classe social um pouco mais favorecida, que possa usar uma progesterona, que possa fazer... Talvez começar a pensar no rastreamento mais cedo, ótimo, porque estão saindo vários trabalhos interessantes que associam esse comprimento do colo no primeiro trimestre ao aumento de risco de prematuridade, comprimento de colo mais curto a uma chance de ter um colo mais curto no segundo trimestre. Então você fala assim, puta, eu vou esperar por quê, né? Por que eu vou esperar? Então, e não tem nenhum trial também, não tem nenhum trial randomizado em cima de rastreamento e prevenção de colo curto no primeiro trimestre. Então fica difícil a gente bater muito martelo em cima dessa tecla, né? Mas eu pessoalmente, a minha paciente de consultório e mesmo na escola, eu falo para todo mundo, olha o colo no primeiro trimestre também, tá? Porque se for abaixo de X, tá? Vamos ver se existe a possibilidade de fazer alguma coisa para ela ou evitar a prematuridade. Eu brinco, eu falo assim, que no nosso serviço, no hospital, no serviço onde eu coordeno, a gente não tem prematuridade espontânea. Se tiver, tem que vender o diploma. Não pode, tá? Não pode, porque você tem tanto recurso, tem tanta forma de ajudar a prevenir. Quer dizer, a gente tem daquelas pacientes que caem de paraquedas ali que a gente nunca viu, mas a paciente que a gente está acompanhando não pode ter parto prematuro. Isso não pode, isso é inadmissível. A gente tem recurso, conversa com a mulher. Eu tive parto prematuro na gestação anterior. Ah, tá, então pera lá. Engravidou, a conduta em cima de você, minha filha, é essa, tá? Não vou largar você em intervalos maiores do que 2 semanas, vou checar toda semana, vou ver esse colo, vou usar progesterona, se precisar vou ser classe, se precisar vou fazer tal coisa. Então tem tanta coisa que dá para fazer e a gente percebe que a maioria das vezes que a paciente chega ali com aquele colo que não dá para você fazer mais nada, é porque comeram bola, entendeu? Não prestaram atenção desde o comecinho, tá? Então isso é extremamente importante, né? E rastrear pré-eclâmpsia no segundo trimestre perdeu um pouco da importância porque a gente foi vendo, o mundo inteiro foi vendo que a prevenção da pré-eclâmpsia, né, deve iniciar um pouco mais cedo do que o exame do segundo trimestre. Mas mesmo assim, a gente faz a avaliação da circulação materna para ver se ela tem alto risco de pré-eclâmpsia, porque mesmo que não funcione muito bem dar qualquer remédio para prevenção, o doutor fica mais esperto aí clinicamente, né? Fica mais em cima da paciente, do controle clínico e tudo mais. Então são esses os comentários, né? E no terceiro trimestre, por que eu acho importante a gente revisitar o bebê, revisitar a gestante? Primeiro porque tem muitas alterações estruturais que vão aparecer só ali. Na verdade, tem saído alguns trabalhos bem recentes, né? Quer dizer, a gente vai encontrar um problema, uma alteração estrutural no feto, tá? Que você mesmo vigiou no primeiro e no segundo e não viu nada, tá? De errado, tá? Rigorosamente, você vai encontrar uma alteração no terceiro trimestre nesses bebês em 1 a cada 300 gestações, tá? Precisa de 300 gestações para você identificar um problema que você mesmo viu essas 300 gestações no primeiro e no segundo e não identificou nada. Então, a frequência com que a gente pega uma alteração no terceiro trimestre não é muito grande, tá? Mas eu estou falando só de alteração estrutural, tá certo? Se a gente for considerar que a restrição de crescimento fetal tardia, depois de 32 semanas, corresponde a 80% das restrições de crescimento fetais, tá? E ela acontece no terceiro trimestre, o papel da ultrassonografia ultrapassa os limites de ver se o bebê está bem informado ou não nessa época, tá? E vai para a importância de ver se esse bebê está crescendo bem, né? Então, quer dizer,
se você for tapado só na questão de identificar malformações do terceiro trimestre, talvez o custo-benefício não justifique, tá? Não justifique. Mas veja, lembrando que um dos maiores problemas de saúde, né, perinatais é a restrição de crescimento. E a maioria das restrições de crescimento são tardias. Eu não vejo por que não acreditar que o exame do terceiro trimestre seja fundamental também, né? Quer dizer, tem pesquisa saindo todo dia sobre restrição de crescimento fetal, entendeu? E por que tanto interesse assim se eu não vou usar o ultrassom do terceiro trimestre como uma rotina? Então, eu acho que é só ter um pouco de bom senso, né? Se tem tanta coisa saindo, tanta preocupação em cima disso, porque o bebê restrito tardio, ele também dá trabalho no berçário, ele também tem desconforto respiratório, ele também nasce mais cedo, ele também passa mal, ele também tem outras alterações decorrentes da prematuridade. Eu pergunto por que não olhar, então, todos os bebês com 30 semanas e mais, né? Esse bebê que tem restrição com 32 semanas de gestação, eu não suspeitei dele no primeiro trimestre. Eu rastreei no primeiro trimestre pré-eclâmpsia, que está associada à restrição precoce. Tá? Existem fluxogramas de rastreamento para restrição tardia. Existem. Tá? Existem. Tem meia dúzia de fluxograma de algoritmo para estimativa de risco de restrição precoce e tardia. Mas, de novo, tá? Acreditar que esses algoritmos feitos na Espanha, na França, na China, na Inglaterra, em qualquer lugar, sirvam para a nossa população é uma ingenuidade do tamanho de um bonde. Entendeu? Isso é uma pura ingenuidade. Tá bom, só que se é ingenuidade, tá? E eu não vou calcular esse risco, mas eu sei que o problema existe, como que eu vou deixar de olhar para essa gestante com 30 semanas? Não tem como. Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Então eu digo, né, para todo mundo, falo, olha, guarda na tua cabecinha, né, para as gestantes, 12, 22 e 32. Não pode deixar de ter esses três. No mínimo, se é benefício ou não, tá? Fica difícil da gente avaliar. O Brasil é um país difícil da gente avaliar isso, né? Avaliar custo-benefício. A gente não tem muito uma medicina social avaliada nessa questão de custo-benefício, né? Entendeu? Cada um faz o seu protocolo, cada um faz do jeito que quer. Mas veja, se a gente for olhar por fazer sentido, né, de identificar um problema e tentar melhorar um prognóstico da gestação, talvez esses sejam exames indispensáveis, né? No meu ponto de vista, são. Né? Na clínica privada, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? A paciente faz um exame de ultrassom a cada 15 dias só porque está ansiosa. Então, imagina deixar de fazer 12, 22 e 32. Né? Então, a gente nem fica pensando muito nisso. Né? Fábio, meu amigo, é sempre muito bom lhe ouvir. Agora eu tenho que informar que a gente está a 1 minuto e 45 de terminar. E olhe que parece que começou quase agora, né? Passou rápido essas coisas. Por mim, se você quiser, a gente complementa se a live cair. Porque eu não sei se você sabe, mas no Instagram aqui, quando dá 1 hora de live, ele cai, né? Então, assim, talvez não vai nem dar tempo, nem se a gente quisesse, que eu não vou correr e ser tão deselegante assim. Mas aí eu vou propor, nem que seja por 5, 10 minutos, o seu tempo, tá bom? Que a gente venha de novo, né? Hoje mesmo, daqui a pouco, que a gente só tem 1 minuto aí para essa live. Então, assim, daqui a pouco, quando a live cair, eu vou entrar de novo, vou pedir para que vocês também entrem, aproveitem e sigam o doutor Fábio Peralta, porque não é muito difícil você ter uma pessoa tão disponível para uma aula que a gente fica aqui. Quando eu vou até olhar esse vídeo depois, que parece que eu vou ficar todo abestalhado aqui, olhando como realmente um aluno aí com seus ensinamentos, tá bom, Fábio? Então, assim, eu acho que eu vou encerrar essa live agora e vou te chamar de novo, tá bom? Viu? Sim. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Isso. Bom, pessoal,